dia que nós comemoramos de uma forma especial, é a ceia do Senhor. Mas antes a gente vai juntos compartilhar um pouco da palavra. E antes de entrar na palavra, eu queria agradecer novamente. Ontem nós tivemos encontro de casais, foi assim surpreendente em todos os aspectos. Então agradecer, louvar a Deus, louvar quem esteve aqui, quem estava por aqui. E foi um momento muito importante. Ontem foi um dia realmente glorioso aqui, né? Tem bastante visitantes, bastante pessoas que vêm. Então, algumas vezes eu sempre destaco aqui, né? Todo o trabalho que é feito aqui na base, na igreja base, todo o trabalho ele é feito de forma voluntária, né? Então, tudo que você vê aqui é voluntariado, né? Nós não temos ninguém assalariado. Isso é importante, porque para você entender que nós fazemos com o que Deus traz para a gente, dons, tempo. A gente busca fazer com a melhor forma, da melhor maneira, com todo o esmero possível. E esse é o nosso objetivo. Que você saia daqui edificado com uma palavra, para você poder, durante a semana e na sua vida, aplicar o que a palavra de Deus põe para a gente. Antes de entrar na palavra, eu vou fazer uma oração. Também algumas vezes eu faço. Fazia um tempo, obrigado Mateus, valeu. Fazia um tempo que eu não fazia, mas é muito importante, até falando da cruzada. Vamos orar por todas as igrejas do Brasil como reino, né? Nesse momento, é um momento que muitas igrejas estão cultuando a Deus, então não só aqui. Então o reino, ele não tem cerca, o reino não tem limites, o reino somos nós, a igreja de Cristo. Então que Ele abençoe poderosamente aqui, e que Ele abençoe poderosamente em vários lugares, com milagres, com salvação, com sinais, com tudo aquilo que o povo de Deus está precisando, e a gente também, amém? Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós vamos orar agora por todas as igrejas que nesse momento estão te cultuando, ou que vão vir a cultuar durante este domingo. Que seja um dia do Senhor na nossa vida e na vida de todas essas pessoas. Nós pedimos hoje, Pai, uma palavra especial que entre nos nossos corações, uma porção, Senhor, uma fatia aplicável na nossa vida, e que seja assim em todas as igrejas, Pai. Que haja sinais, que haja prodígios, que haja milagre, que haja maravilha, que haja salvação, Deus. Que Seu nome hoje seja engrandecido e que tenha festa no céu. E é para isso que nós estamos aqui, para cultuar e engrandecer o Seu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos na série Reviver, né? Nós começamos em fevereiro e hoje ainda nós estamos continuando a série Reviver. Hoje eu quero falar com vocês sobre expandir os horizontes, sobre a aplicação da palavra para nós podermos expandir os nossos horizontes. E com base na palavra nós vamos entender, né, o que o dia a dia hoje faz com que nós esqueçamos de grande parte da nossa vida. Hoje em dia é tudo muito concentrado. Hoje em dia nós em um celular resumimos tudo. Se a gente não se policia, nós não temos comunhão. E sem comunhão não existe cristianismo. Sem comunhão o cristianismo não existe. Então às vezes a gente, com o celular, a gente foca ali, ou nós passamos por dificuldades, por situações, por lutas, e aí nós focamos nas nossas dificuldades e deixamos de olhar, ampliar a nossa visão para o que Deus tem para a nossa vida, para quantas coisas maravilhosas Ele tem, para um dia que amanhece, a gente só de olhar na janela, por mais que a gente tenha dificuldades e lutas, a gente possa ver uma perspectiva através de Deus na nossa vida, do que está por vir. Então eu vou conversar com vocês, eu vou ler daqui a pouco, 2 Samuel, capítulo 12, do 15 até o 35, até o 23. Mas antes eu vou fazer um resumo do capítulo 11 e parte do capítulo 12, só para a gente entender um pouco como é que estava o pano de fundo, a situação naquele momento, né? Davi, quem conhece Davi aí, levanta a mão, acho que a maior parte conhece a história de Davi, né? Davi, ele vinha, ele tinha sido ungido, né, pelo profeta. Ele viria a ser rei de Israel, e ele vinha de vitórias, ele vinha de vitórias em batalhas. Ele tinha trazido a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, de volta para Jerusalém. E Davi vinha numa caminhada de vitórias, de comunhão, o povo gostava dele, e ele vivia aquilo, e ele era o rei da cidade, ele era o rei de Israel, o povo do Senhor, o povo de Deus, que Deus tinha tirado do Egito com a terra prometida, e ele estava nesse momento. Mas a partir do capítulo 12, a gente percebe
que algo aconteceu diferente na vida de Davi. No capítulo 12, ele vai falar, bem no início, a partir do versículo 1, versículo 2, que no tempo em que os reis saíam para a guerra, Davi era rei, guerreiro, vitorioso. No tempo em que os reis saíram para a guerra, Davi estava no palácio. Então ele deixou de ir aonde os reis deveriam estar, aonde eles iam guerrear. Ele tinha ficado no palácio. E aí vai falar que ele estava no palácio, e ele levantou de tarde, né? Então, alguém poderoso, que tinha tantas funções, não estava onde deveria estar, estava no palácio, levantando de tarde, não de manhã, e foi passear no palácio, na sacada, né? Na parte de fora do palácio. E dali, ou seja, não estava no lugar certo, dali ele viu uma mulher. Ele viu uma mulher muito bonita, e ele chamou aquela mulher, e ele sabia que aquela mulher era casada, e ele teve um relacionamento com ela, e desse relacionamento gerou um filho. Fazendo um resumo, tá? E desse relacionamento de Betseba gerou um filho. E com isso, ele sabendo que ela era casada, ele se viu numa situação de certa dificuldade. Então, para resolver aquilo, o marido dela estava na guerra. O marido dela, Urias, era um guerreiro, e ele estava ali na guerra. Então ele falou assim: chamem Urias da guerra, tirem Urias da guerra, traga ele de volta para cá. E ele tinha um plano de devolver Urias na casa dele, para que ele tivesse relacionamento com a esposa, e então o filho pareceria que seria de Urias. Ele chamou Urias chegou, e aí ele recebeu Urias, e falou: Urias, vai para sua casa, né? Agora pode ficar à vontade. E Urias saiu do palácio, mas ele não foi para casa, ele ficou dormindo na porta do palácio. E avisaram Davi, e Davi falou: você não vai para sua casa? Ele falou assim: como é que eu posso ir para minha casa? Se o meu povo está guerreando, está dormindo no relento, como é que eu vou para minha casa comer, dormir numa cama? Eu não vou para minha casa. E aí Davi falou: então tá bom. Ele deixou Urias passar aquela noite ali no palácio, e aí ele mandou Urias com uma carta para o comandante da guerra, mandando com que o comandante colocasse Urias na linha de frente, na mais mortal, para que ele morresse. Então ele foi trabalhando para esconder aquela situação da gravidez. O que está ruim pode sempre ficar pior, né? Então ele foi, ideias dele, quando a gente se baseia no nosso pensamento. E aí ele pediu para que colocasse na batalha, na linha de frente. O comandante da guerra fez isso, e ele morreu. E aí então Davi teve o caminho livre, né? Ele teve a possibilidade de manter essa continuidade com Batseba. Ocorre que existia um profeta, o profeta Natan. Ele chamou Davi e falou para Davi a seguinte história: Davi, chegou um viajante, e ele foi se hospedar na casa de um homem muito rico, um homem que tinha muito dinheiro, muito gado, muitas ovelhas. E esse viajante chegou, se hospedou na casa dessa pessoa, e essa pessoa falou: vamos celebrar, vamos fazer um churrasco, vamos comemorar a sua presença aqui. Mas esse homem rico tinha um vizinho, e esse vizinho era muito pobre, não tinha dinheiro, e esse vizinho tinha uma única ovelha. E o texto vai falar, já ali a partir do capítulo 12 de 2 Samuel, que essa ovelha ele tinha criado junto com ele, dormia com ele, comia com ele, ele tinha muito carinho por essa ovelha, ele tinha cuidado com esse animal. E aí esse vizinho rico falou: vamos fazer um churrasco. Foi lá e pegou a ovelha desse vizinho pobre e usou ela para fazer o churrasco. Quando ele contou essa história, quando Natan contou essa história para Davi, Davi falou o seguinte: tão certo quanto o Senhor vive, essa pessoa tem que morrer. E aí Natan falou: estou falando de você. Você é essa pessoa. Você que Deus te abençoou, te beneficiou, te deu tudo. E se você pedisse, Ele te daria mais. Você foi mexer com alguma coisa que não tinha nada a ver com você.
E aí, a partir desse contexto que nós vamos ler agora, esses versículos, para aplicar na nossa vida, o que aconteceu com Davi, o que acontece com a gente, e como é que a gente pode, através dessa lição, ampliar os nossos horizontes, de um foco muitas vezes fechado, de luta, de dificuldade, de ausência, de parecer que não existe pessoas ao nosso lado, e Deus não está com a gente, a olhar e ver que Deus sempre tem algo novo, sempre tem um plano, desde que a gente se submeta àquilo que Ele tem para nós. Então vamos lá, 2 Samuel, capítulo 12, do versículo 15 até o versículo 23. Como hoje é ceia, eu vou ler, para a gente ganhar tempo, a partir do versículo 15, 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 15. Então Natã foi para a sua casa, e o Senhor feriu a criança. Só fazer um parênteses aqui, e aí o Natã, terminando a história, vou tomar parte, e o Natã falou assim: esse homem é você, e você vai colher as consequências do que você fez. Uma das consequências era a morte daquele filho que a Batseba estava grávida. Então uma das consequências era a morte desse filho. Então vamos lá. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi. E a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para levantar do chão, porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia a criança morreu, e os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? E eles responderam: morreu. Versículo 20, vamos ler junto o 20, está aqui? Vamos ler junto só o 20. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-se diante dele e ele comeu. Aí o versículo 21 vai dizer: e os seus servos lhe disseram: o que é isso que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: talvez o Senhor se compadeça de mim, e a criança continuará viva. Mas agora ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então a gente percebe que nesse caso Davi tinha uma dificuldade, e quando surgiu a dificuldade do filho que adoeceu e da profecia do Natã, do profeta, de que ela morreria, ele focou totalmente naquela dificuldade. No caso dele, era, na verdade, a colheita de algo que ele tinha feito, né? Mas dificuldades nas nossas vidas, elas podem aparecer por atos errados que nós fazemos, elas podem aparecer por alguma tentação que o inimigo venha colocar na nossa vida. Dificuldades também podem aparecer como provação de Deus, para que a gente, passando aquilo e ultrapassando, sendo aprovado, a gente venha estar mais aperfeiçoado para Deus, para a vida, para a obra de Deus. De diversas maneiras podem aparecer dificuldades na nossa vida. Em relação a Davi, a dificuldade dele era essa, e ele focou naquilo, e como ele poderia resolver. Davi, assim como todos nós, apesar de ele ser um ungido de Deus, era um homem, um ser humano normal, pecador, e a Bíblia ela é tão perfeita e maravilhosa que ela mostra os pecados, e ela mostra como é que Deus age. Então nas nossas vidas, muitas vezes nós, quando percebemos que estamos errando, esse erro ele tem que servir para que a gente se aperfeiçoe, mude, se arrependa e caminhe em direção a Jesus e traga mais Jesus para a nossa vida. Então Davi olhou ali, e nessa dificuldade a primeira coisa que ele fez, se voltou ao Senhor. A primeira coisa que vai falar no versículo 16, ele suplicou, e
começou a jejuar. Nesse período, Davi escreveu, por exemplo, depois se você quiser ler na sua casa, o Salmo 51, que é um salmo de extremo arrependimento do que ele tinha feito. Um salmo de arrependimento, de pedido ao Senhor, de que o Senhor tivesse misericórdia dele, derrubasse sobre ele ali a compaixão, e Deus pode fazer, ou não pode fazer. Deus é quem sabe o plano dele, mas ele tem esse Salmo 51 que ele escreveu, então ele buscou a Deus fisicamente, ele se abalou. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, é que não é porque a gente se volta para Deus em uma dificuldade, independente da origem, que o nosso físico não vai se abalar. É normal a gente sofrer abalos físicos, quando a gente está com uma dificuldade. Quando vem uma dificuldade, a gente foca nessa dificuldade, a gente busca Deus, a gente jejua, a gente ora, a gente clama, mas isso não quer dizer que o nosso físico não vai ser abalado. E fala que ele não comia, que ele ficava deitado no chão, e que ele não tomava banho, não se trocava, lá na frente a gente vai ver, enfim, ele tinha toda essa dificuldade física. E da primeira grande questão, não é anormal para um crente, para um ser humano, para quem segue a Jesus, ter uma dificuldade, e ainda que orando incessantemente, que a gente sinta isso no corpo, né? Que a gente tenha essa luta. Então a primeira lição que a gente vai aprender, depois a gente vai ver que a criança morre. Depois de 7 dias, mesmo ele fazendo tudo isso, mesmo ele orando, buscando, confiando, jejuando, a criança morreu, o físico dele estava abalado. E a criança morreu. Então a partir disso, ele tinha que tomar uma decisão. E aqui a gente vai aprender uma segunda lição nesse contexto. Deus muitas vezes não vai responder como a gente quer que Ele responda. Então, a Bíblia nos mostra que muitas vezes as orações eram atendidas. Ezequias pediu para viver, o profeta Isaías tinha falado para Ezequias: você vai morrer. Virou as costas. Quando o profeta Isaías estava saindo do palácio, Ezequias estava buscando a Deus: eu não quero morrer, eu não quero morrer. Deus falou com Isaías, volta lá, eu vou dar mais 15 anos de vida. Então, a Bíblia nos mostra inúmeras orações respondidas, mas ela também nos mostra que muitas orações nossas não vão ser respondidas como a gente gostaria que fosse. E Davi ali teve a oração dele, não foi respondida, mas ele tinha que tomar uma decisão, ele tinha que entender e tomar um caminho. E não adiantava ele manter o foco naquilo que ele estava, e ele tinha que abrir o foco. Normalmente, Deus nos dá a saída, Deus nos dá uma senha, Deus nos dá a chave, o nome que a gente quiser dar. A grande questão é que, na saída que Deus vai nos dar, na senha, na chave, no que for, sempre vai depender da nossa atitude. Sempre. Deus não tem como fazer nós caminharmos e fazermos a parte que nos cabe, porque Ele vai te dar uma saída, Ele vai te dar uma alternativa, Ele vai te dar um caminho, Ele vai te possibilitar um horizonte ampliado, mas sempre a gente vai ter a necessidade de dar os nossos passos. Então, não é porque ele não respondeu que a vida acabou. Então Davi, qual foi a primeira coisa que ele fez? A primeira coisa que ele fez: a criança morreu, ele se levantou. E aí, isso serve pra gente. Quando a gente depara com coisas na vida que nós vemos que nós não vamos poder mudar, uma empresa que fale, uma esposa ou um marido que vai embora, deixa e não quer voltar, alguém que morre, algo que não vai mudar, a gente tem que continuar. Não é porque Deus não fez o que a gente gostaria que a vida acabou. Então a gente tem que olhar, levantar e olhar que existe um novo horizonte. E aí a Bíblia coloca isso, né? Mas também isso é ensinado de forma física para pessoas que estão em situações de dificuldade. Então ele levantou, tomou um banho. Em algumas traduções fala que ele penteou o cabelo, passou o perfume. E a primeira coisa que ele fez, depois que Deus tinha levado o filho dele, ele foi para a casa do Senhor.
E aí no versículo 20 que nós lemos, fala: então Davi, então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa e entrou na casa do Senhor e o adorou. Então a primeira coisa que Davi fez, depois que o filho dele morreu, ele foi para a casa de Deus adorar. Então, independente das circunstâncias, a gente tem que ir e buscar a Deus de tal maneira que aquelas pessoas que estavam falando: meu Deus, Davi não está fazendo nada, ele não está levantando, ele é nosso líder, ele é nosso rei, o que vai acontecer com o reino, o que vai acontecer com Israel, olha como ele está. Quando ele fez isso, como líder, o testemunho que ele gerou, aquelas pessoas ficaram assustadas com a reação dele, e o testemunho que ele gerou, e isso mostra pra gente algo que a gente ouve muito, mas que é tão complexo da gente colocar na nossa vida, que a gente não pode mudar as circunstâncias, mas nós podemos mudar a nossa reação às circunstâncias. Existem coisas nas nossas vidas que não vão poder ser mudadas, não vão mudar. Uma demissão de um emprego eventualmente não vai mudar, mas pode mudar a reação àquela situação, a reação àquela circunstância. Então o filho de Davi não voltaria, isso não tinha volta. Então não adiantava ele continuar deitado, focado, chorando, buscando, não ia mudar. Ele levantou, ele foi, ele adorou, ele buscou a Deus, ele ampliou os horizontes dele. Por quê? Ele sabia que ali, aquela circunstância não mudaria, então a reação dele teria que mudar. Então ele teve forças em Deus, e nós vamos orar depois, porque às vezes nós não temos nem forças, né? Mas ele teve forças em Deus de mudar. E qual foi a consequência disso? O que isso trouxe de consequência na vida de Davi, depois que ele passou por essa situação? São muitas, nós vamos aplicar só uma, né? Porque ele era alguém ungido de Deus, que vinha numa trajetória extremamente vitoriosa, passou por uma dificuldade extremamente pontual, buscou resolver aquilo com todas as forças. Deus, como a gente falou, nem sempre responde como a gente gostaria, mas sempre nos dá uma alternativa para que a gente continue vivendo, para que a gente tenha novas perspectivas e traga novas coisas. E aí depende da gente ter atitude e decidir intencionalmente sair, porque muitas vezes as dificuldades nos derrubam, mas o levantar cabe a gente. Muitas vezes a gente tem vontade de dormir, ficar na cama, porque está com uma dificuldade física, uma dificuldade emocional, uma dificuldade relacional, uma dificuldade no emprego, uma dificuldade financeira, uma dificuldade com o marido, uma dificuldade com o filho, uma dificuldade com os pais, e a gente não quer sair da cama, não quer sair do quarto, mas a decisão é nossa, nós temos que fazer. Por mais que qualquer pessoa, que um pastor, que um psicólogo, que um terapeuta, que um psicanalista, nos dê todos os instrumentos possíveis, que você leia a Bíblia e você saiba exatamente o que fazer. Se nós não tomarmos a atitude, nada vai mudar. E nós vamos orar por isso no final. E essa ação de Davi, nós vamos ler aqui o versículo 24 e depois o versículo 26, mas eu já vou adiantar. O 24, Davi se levantou, orou, adorou a Deus, foi na casa do Senhor, comeu. Urias tinha morrido, ele tinha trazido Batseba para viver com ele, e ele voltou para Batseba, e eles tiveram um novo filho, e esse novo filho foi Salomão, que foi, segundo a Bíblia, a pessoa mais sábia de todos os tempos. Esse filho que veio depois de toda a luta que ele passou, foi Salomão, que a Bíblia nos fala que foi a pessoa mais sábia que existiu. Então, o aumento de perspectiva, o expandir dos horizontes que ele teve que ter, devido a uma luta, gerou nele um fruto abençoador. Então o versículo 24 vai falar o quê? Então Davi consolou Batseba, sua mulher, teve relações com ela, e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Vamos ler o 26 já. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá, dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi, dizendo: lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército e cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ela poderá ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo,
marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou. E aí tirou a coroa do rei. Ou seja, Davi retornou, Davi voltou aquilo que ele não deveria ter deixado de ser. Ele voltou a ser um rei, ele voltou à guerra, ele deixou o palácio, ele foi aonde o rei deveria estar. E muitas vezes nas nossas vidas, nós por alguma razão saímos da onde Deus quer que a gente esteja. Às vezes nós temos um ministério na igreja e deixamos esse ministério. Às vezes, e nós sabemos que não deveríamos ter deixado. Às vezes nós temos alguma pessoa que a gente deveria cuidar e Deus, ou pedir perdão, ou estar perto, e por alguma razão, alguma desavença nós deixamos, mas nós deveríamos estar lá. Então hoje também é tempo da gente analisar nas nossas vidas o que nós estamos deixando de fazer, que deveríamos fazer. Será que é o tempo da gente retornar a servir na igreja? Será que é o tempo da gente retornar a cuidar da nossa esposa ou do nosso marido como a gente um dia cuidou? Será que é o dia da gente, como filhos, retomar um relacionamento com os nossos pais, para que a nossa vida venha a ser alinhada com a palavra de Deus? Quantas coisas, muitas vezes, o dia a dia, a correria, o contexto, as lutas, nos impedem de fazer o que a gente sabe que deveria ser feito. Será que hoje não é dia da gente lembrar de alguém? Hoje é ceia, e há tanto tempo que a gente não conversa. Talvez ligar, talvez pedir um perdão, talvez só dar um oi. Será que hoje não é um dia da gente lembrar de um irmão que um dia veio na igreja com a gente, independente da igreja, e hoje não está vindo, e dar uma palavra? Então, muitas vezes, nós até sabemos onde deveríamos estar, sabemos o que deveríamos fazer, mas o dia a dia, as lutas nos tiram. Então hoje, assim como Davi saiu, todos nós podemos sair, e ele voltou. Então, quem sabe hoje não é o dia da gente voltar para algum lugar que a gente deixou de estar sabendo que deveria estar. Agora, para encerrar, nós vamos fazer 2 orações, mas a oração principal é para que a gente amplie os nossos horizontes. Porque muitos de nós passamos por lutas e, olha, se não for 100%, 95% das pessoas aqui certamente têm as dificuldades do dia a dia. Dificuldades com os filhos, ou com os pais, ou com o marido, ou com a esposa, ou na faculdade, ou com o namorado. Todos nós temos dificuldades. Mas nós somos treinados para ter, hoje em dia, para termos meta, termos foco. E às vezes o nosso foco é muito grande em uma coisa só. E a gente deixa de ver que nós temos vida, que nós temos pessoas ao nosso lado, que nós temos comunhão na igreja, que nós temos o nosso dia a dia, que nós temos o sol, que nós respiramos, que nós vemos, que nós andamos. Quantas bênçãos, né? Então, hoje eu quero orar com você. Primeiro, para você que está passando por uma luta e não está conseguindo se erguer, está sucumbindo, está só nessa luta, essa dificuldade tem tomado a maior parte do tempo da sua vida. A gente vai orar para o Espírito Santo de Deus que está aqui entrar nisso. Segundo, para você que está com uma dificuldade e apesar de ter forças para reagir, não está encontrando o caminho para onde deve seguir, para que Deus te mostre nesse horizonte tão maravilhoso que Ele tem, qual é o caminho. Nós sabemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, então que hoje Ele nos direcione fisicamente qual é o caminho que a gente deve seguir. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, para a gente fazer essas 2 orações. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, Deus, e aqui, certamente, Pai, temos muitas pessoas que passam por lutas das mais variadas, dificuldades, Pai, e existem pessoas, Pai, que estão com dificuldade de se erguer, Pai, de levantar, de imaginar que nós temos algo pela frente, mas como a Tua palavra mostra, o Senhor sempre tem algo, Pai. Basta nós levantarmos e nos colocarmos no Teu caminho, porque o Senhor sempre vai ter um recomeço. Então, em nome de Jesus, Pai, para essas pessoas que estão sem forças, que estão com dificuldades, Pai, dê forças, Deus. Dê forças para ela se levantar, dê forças para ela se arrumar, dê forças para ela te adorar, dê forças para ela olhar para fora e ver que tem algo preparado para o Senhor. Amém. E talvez tenham pessoas, Pai, que a duras penas já se levantaram, já estão de pé, já estão olhando, Pai. Então traga um renovo, Deus, e mostre qual é o caminho. Mostre, Deus, por onde ela deve ir.
Mostre, Senhor, aonde está a luz. Mostre, Pai, que o Senhor é a luz e direcione, Pai, qual o caminho a seguir, Pai. Ajuda, Deus, ajuda teu povo a levantar, ajuda teu povo a caminhar, ajuda teu povo a tirar o foco das dificuldades e colocar o foco no Senhor, porque através do Senhor nós podemos, Deus, ser direcionados e irmos para onde o Senhor quer. E como diz a tua palavra, os teus planos são maiores do que os nossos planos, os teus pensamentos são maiores do que os nossos pensamentos. E fala também em Jeremias que os planos do Senhor para nós são planos de paz, e que essa paz, Senhor, que excede a todo entendimento, e também a paz da tua bênção na nossa vida esteja presente, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Graças a paz, igreja. Esse é o momento de nós intercedermos pelos pedidos que chegaram até nós.